Está começando a partir de agora a Live dos Amigos. Hoje, mais um dia que nós vamos estar com a transmissão aqui pela plataforma do Facebook. Que Deus abençoe a todos os amigos internautas que vão estar junto conosco aqui nessa grande live, nessa transmissão muito especial nesta noite de segunda-feira. Eu sou o pastor Diego Cunha, hoje estou na cidade de Tramandaí, com a transmissão, juntamente com meus amigos, pastor Pedro e evangelista Fabiano. Eu quero, nesse momento, saudar o pastor Pedro Ratzenberg, que está lá em Presidente Lucena, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, pastor Pedro. Paz do Senhor, pastor Diego. Paz do Senhor, Fabiano. Deus abençoe vocês, meus estimados amigos. Deus abençoe também os nossos amigos que estarão nos acompanhando nessa live, nessa noite. Deus tem muitas bênçãos para eles. Glória a Deus. Da mesma maneira, vamos estar cumprimentando neste momento o evangelista Fabiano Soares com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, pastor Diego, pastor Pedro, a você que está conosco, conectado. Vamos ficar juntos aqui, vamos meditar na Escritura. Eu tenho certeza que esse assunto vai ser muito importante. Você precisa estar a par do que o texto bíblico tem para nos ensinar sobre o céu, sobre o inferno, esta realidade. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique conosco. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Meu amigo internauta, eu quero pedir para você compartilhar nesse momento a live, para você curtir, você que está entrando neste momento, nós estamos recém começando a live dos amigos, é muito importante a sua participação faz com que nós chegamos mais longe, então por isso compartilhe, curta, ao mesmo tempo marque nos teus contatos aí, nos comentários, as pessoas que você quer que a live chegue até elas, a sua participação é de fundamental importância. Hoje nós vamos falar sobre o tema do céu ou inferno. E é muito importante porque será a decisão final. Céu ou inferno? A decisão final da vida de todo homem. E o evangelista Fabiano Soares vai estar lendo o texto sagrado nessa noite, o qual nós vamos fazer a leitura e já o comentário no nome de Jesus Cristo. Evangelista Fabiano, com o seu comentário nesta noite, em nome de Jesus. Eu vou ler o texto no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 43 e 44. Diz assim: E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Glória a Deus, olha que texto interessante, amigo internauta, nós vamos estar falando aqui nessa noite, eu tenho certeza que vai abençoar vidas, que vai edificar pessoas. Por esta razão, então, fique ligado conosco neste momento, em nome de Jesus Cristo. O pastor Pedro vai estar fazendo uma breve introdução neste momento e logo depois nós vamos para os comentários, em nome de Jesus. E você pode fazer já como o irmão Júnior, ali de Montenegro, nosso irmão, nosso líder da cidade de Montenegro lá, que está já participando em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço a todo o pessoal do Tabernáculo do Avivamento Apostólico de Montenegro, que estão ligados na live nesta noite dos amigos. Um grande abraço a toda a igreja de Montenegro. Também o pessoal lá, a irmã Luana, o pessoal que está ligado juntamente conosco, junto com o irmão Júnior, nesta noite. Pastor Pedro, então, vai estar fazendo a introdução neste momento. Boa noite, amigos. Essa noite, nesse assunto a respeito do céu e inferno. Nós estaremos usando as verdades contidas na Bíblia para esclarecer pontos a respeito desse assunto, céu e inferno. Existem muitas mentiras a respeito do céu e do inferno, muita mitologia, muita crendice, muitas inverdades, mas nós estaremos nos fundamentando o nosso assunto exclusivamente na Bíblia, porque cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus, ele é a verdade absoluta. Portanto, nós, na nossa humildade, nos recorremos à sabedoria de Deus contida nas Escrituras, para dali tirarmos subsídios para falarmos a respeito do céu e do inferno. Muitas pessoas não gostam de falar do céu, outros não gostam de falar do inferno.
se divide. Algumas até gostam de falar de céu, mas não gostam de falar do inferno porque acham que atrai coisas ruins. Mas é necessário nós conhecermos os dois lados, esses dois mundos espirituais, porque é importante que nós saibamos tudo a respeito. Tem uma pessoa que ela tem um grande interesse em que o homem não conheça a respeito do céu e do inferno. E essa pessoa é o inimigo de Deus, o inimigo número 1 do homem, aquele que a Bíblia chama e denomina de Satanás e diabo, porque ele é a mentira em pessoa. O diabo é o pai da mentira e ele sempre tenta perverter e inverter a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele é mentiroso e homicida desde o princípio. E que princípio é esse? Lá no princípio onde estava Adão e Eva, aonde Deus havia dito que existia a morte. Deus havia dito para Adão e Eva, se eles pecassem, eles morreriam, que existia a morte. Mas Satanás, usando da sua astúcia, a sua perspicácia, a sua mentira, ele tentou dizer para Adão e Eva que isso era apenas uma teoria, uma mentira, que não era verdade. Hoje o diabo diz que o céu é mentira, que o inferno é mentira. Assim ele dizia para Adão e Eva que a morte não existia, que eles haviam sido criados para serem eternos e que Deus não os puniria jamais com a morte. Tem essa teoria de que Deus é bonzinho, bonzinho demais, e que ele é um Deus banana, um Deus amoroso ao extremo, que esqueceu de ser um Deus da justiça. Mas nós vemos que aquilo que Satanás havia tentado implantar na cabeça de Adão e Eva, de que a morte era apenas teoria, aquilo se tornou numa realidade. A morte sempre foi possível se o homem pecasse. E com o pecado de Adão e Eva, aquilo que era apenas uma possibilidade tornou-se uma realidade, porque morte existe. Mas foi a primeira mentira que Satanás tentou implantar, incutir na cabeça do homem e da mulher, é que a morte não existe. Mas ficou provado, e nesses tempos de pandemia nós vemos claramente que a morte existe, porque Deus falou que a morte existia, e Deus é verdade, Deus é a verdade absoluta. E as escrituras desse mesmo Deus nos dizem que existe a punição e também existe a recompensa. Nós ensinamos a doutrina da recompensa. Serão recompensados com o céu aquele que morrer na fé fiel em Jesus. E cremos também e ensinamos que existe a punição para aqueles que morrerem afastados da comunhão com Deus, encharcados no seu próprio pecado, abandonados ou por ter abandonado o seu Salvador. Portanto, assim como a morte, que Satanás tentou dizer que não existia, ela é real. Hoje Satanás tenta dizer que o céu é mentira, que isso é historinha, conto de carochinha, que inferno é só para assustar as pessoas. Não. O céu e o inferno são realidades. Aquilo que muitos hoje estão dizendo que é só teoria, infelizmente, quando se abrirem os seus olhos, eles vão se dar conta que perderam a grande oportunidade das suas vidas de escaparem da perdição e irem para a salvação em Jesus. Portanto, o céu é real e o inferno também, porque Deus é verdade e a sua palavra é a verdade absoluta, a Bíblia. E é nela que nós nos fundamentaremos para as explicações dessa noite.
É isso. Glória a Deus, meu amigo internauta, participe neste momento, comente. Eu quero pedir para você, participe comentando na live, mandando a sua saudação, diga em que cidade você está nos ouvindo, em que cidade está chegando a nossa live, onde você está participando nesta noite. Participe juntamente conosco, comente, compartilhe, curta, é muito importante a sua participação nessa noite. Por isso, vamos estar juntos fazendo uma grande transmissão e a sua participação é de fundamental importância nesta noite, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí saudar o irmão Marcos Alexandre, irmão do pastor Pedro aí que está participando, a irmã Patrícia, esposa do Fabiano também participando, a irmã Marli, a esposa do pastor Pedro também dando a sua participação, minha esposa do outro lado ali participando também com o Facebook, que é conjunto com o meu, o irmão Amaro Guedes também aí com a sua participação, nosso irmão lá de Montenegro, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo, o irmão Edson, a irmã Josiane, que também estão ligados conosco aqui nessa noite, um grande abraço para eles, para os filhos aí que estão junto na audiência do programa, e a live dos amigos, conectados pela plataforma do Facebook, e em breve, mas muito em breve mesmo, nós vamos estar com o YouTube também. Temos semana, realizamos alguns testes e eles todos deram certo já. Então agora estamos aí 90% já em andamento com os testes também no YouTube. Todos os testes realizados essa semana deram certo, foram tranquilo. Então falta pouca coisa agora para que a live seja transmitida também pelo Facebook e pelo canal do YouTube. Por enquanto, pelo canal do Facebook, e eu peço para você, amigo internauta, compartilhe, curta, nos ajude a fazer que essa live chegue mais longe. Quando você participa, você está ajudando também no ranqueamento aqui da live, para que outras pessoas possam ir participando, que outras pessoas possam ir chegando na live também. Nosso irmão Elias Chu participando aqui também, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Se eu esqueci de alguém, coloca de novo aí que eu vou falar em você. Nossa irmã Cindy, também lá da Califórnia, participando, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. É o pessoal participando aqui na live dos amigos, a irmã Cristiane, o irmão Israel lá da cidade de Taquari, nossos queridos irmãos que estão sempre junto conosco lá na cidade, na nossa igreja, que Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Fabiano, com o seu comentário inicial sobre esse tema, começando pelo inferno nesta noite. Esse assunto, pastor Diego, pastor Pedro, eu julgo um assunto de extrema importância, de extrema urgência. Em última análise, ele é o assunto dos mais urgentes na vida de um ser humano, porque aborda a realidade eterna, né? Onde vamos passar a eternidade, como o pastor Pedro já bem disse. Então, é um assunto que nunca deveríamos deixar para amanhã. A reflexão, né, a consciência e um posicionamento em relação à realidade do céu e à realidade do inferno. É tão importante que existe uma grande porcentagem das mensagens de Jesus Cristo, as suas pregações, né, as suas mensagens que ele trazia para as multidões, era acerca da realidade do inferno. Jesus pregava abertamente, nas praças, nas ruas, nas esquinas, em qualquer lugar. Porque Jesus, né, é Deus, é o Filho de Deus, e ele sabe que essa realidade precisava ser tratada com o ser humano. Nós vivemos um processo contínuo, né, o mundo sofre um processo contínuo que é o diabo trabalhando para promover a descredibilização, né, para que as pessoas não venham a crer, a levar a sério a realidade do inferno. Né? Muitos brincam hoje em dia, muitos dizem, não, o inferno é aqui, né? O inferno é a minha vida, olha para as coisas que eu vivo, olha os problemas do mundo nesse lugar, né, pastor Pedro? Olha o problema no mundo agora em tal lugar, olha a pandemia, olha isto, né? Olha tal coisa. Isso é o inferno. Não, amados. Isso são grandes problemas, catástrofes, males que nós sofremos como indivíduos, como seres humanos, né? Enquanto estamos neste mundo não é fácil. Jesus disse, né? O mundo, nós teremos aflições neste mundo enquanto vivermos aqui. Mas a realidade do inferno, ela vai muito além. Ela não está aqui. Ela é um lugar preparado, né? É uma realidade existencial e precisamos parar para pensar na realidade sobre isso, sobre o que a Bíblia diz, não que
a mente humana diz, não importa o que eu digo por eu estar falando, mas o que eu digo por estar escrito, por estar na revelação de Deus, na palavra sagrada, na Bíblia, na Escritura. Não importa o que as pessoas dizem, o rádio, a TV, o jornal. Não, o inferno ele é definido a partir da Escritura, né? A partir do que nós temos aqui no texto bíblico para nos dar uma ideia, nos dar um entendimento de algo que nós nunca vimos, não está acessível aos nossos olhos, mas a Bíblia dá alguns apontamentos. Por exemplo, aqui, eu quero ler no Mateus 13, no versículo 41 e 42, diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Aqui está falando daqueles que cometem escândalos, né? Por exemplo, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes, né? Se continuarmos no mesmo capítulo e pularmos para o versículo de número 50, está escrito: e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. A linguagem que a Escritura usa, né, é uma linguagem muito forte, interessante, porque alguns pensam que o inferno, alguns assistem novelas da Rede Globo, por exemplo, uma ideia espírita de um lugar de tormento, totalmente desvirtuado, totalmente falso, mentiroso, comparado à Escritura, e ficam achando que lá vai ser um lugar em que tu vai correr daqui para lá, tu vai fugir dos sofrimentos, tu vai ser como uma fumacinha naquele lugar, o teu corpo não vai sentir uma dor violenta, algo desse tipo, por exemplo. Mas a Escritura diz que vai ter pranto e ranger de dentes. Então vai ter dente. O espírito não tem dente, mas o corpo tem dente. Então é uma realidade tangível, é algo real, concreto, que a Bíblia nos orienta, a Bíblia nos mostra que é um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Então, trazemos este assunto nessa noite para que possamos abrir os olhos, possamos passar a dar credibilidade à Escritura, levar a sério esse assunto e buscar a Deus por amor, sem dúvida, mas saber que há um juízo para aqueles que não amam a Deus. Precisamos proclamar este juízo. Muitos têm se acovardado de proclamar o juízo que há de vir, a condenação que está sobre aqueles que não creem em Jesus, que negam a Cristo, que negam a morte do seu Filho. Precisamos proclamar isso em amor e por amor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos os irmãos internautas que estão chegando aqui na live, que estão participando. Eu quero pedir para você, meu amigo internauta, você não vai gastar nada se compartilhar. Então, por isso, compartilhe. Você, de uma maneira ou de outra, vai estar ajudando. Aqui nós três estamos no sacrifício toda segunda-feira, tentando fazer o melhor possível para você. E a única coisa que nós estamos ganhando é fazer a obra de Deus. Então, fazer a obra de Deus é voluntariamente. É um espírito voluntário, é algo divino. Mas você que está aí do outro lado, você pode nos ajudar, contribuir com isso. E não é financeiramente, porque é de graça quando você compartilha. Então eu não entendo, às vezes, porque uma pessoa tem uma opressão, alguma coisa, de não compartilhar a live. Não se envergonhe do Evangelho. Compartilhe. Aqueles que se envergonham do Evangelho, Deus vai se envergonhar deles naquele dia. Então não tem por que você se envergonhar. Senta o dedo aí, compartilha, bota nos grupos, manda pelo WhatsApp, copia o link. É muito importante a tua participação para que a live chegue mais longe. Se você não nos ajuda a compartilhar, as pessoas não vão conseguir ouvir a live. Então é importante que você nos ajude compartilhando, marcando os contatos, para que nós consigamos alcançar mais vidas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mandar um alô aí para a irmã Helena e irmão Marcos, que estão participando aqui, que Deus abençoe, que também chegaram aqui na live, irmã Josiane, irmão Edson, o pessoal que está participando aqui. Se eu esqueci de alguém, coloca de novo aí, para que eu veja. A Suzana Melo participou também aqui, deixando a sua saudação, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos aí que estão participando de uma maneira ou de outra aqui da nossa live, que sejam bem-vindos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu quero falar o meu comentário sobre o céu e o inferno, primeiramente dizer a todos os internautas que o céu e o inferno, você acreditando ou não acreditando, eles continuam existindo. A segunda parte eu quero dizer que o final do estágio da vida de um homem, o ciclo da vida de um homem, sempre vai chegar o momento que terá um fim. Pedro morreu, Maria morreu, Tiago morreu, Paulo morreu, Abraão, Moisés,
Josué, todos os homens morreram. Por maior que eles fossem, como Noé, como os grandes homens da Bíblia, eles um dia, a própria palavra vai dizer que eles morreram, porque eles faleceram, chegou o final deles. Mas até que ponto esse fim acaba aqui na Terra? Até que ponto a morte física encerra tudo? O ateísmo, ele é uma religião que crê que quando a pessoa morre, chegou o fim de tudo. Isso é uma religião, é uma crença aonde não existe mais nada. A pessoa morreu e acabou. É uma das religiões, talvez menos uma cultura religiosa, uma afirmação, uma crença, das menores que existe, porque há diversidade de religiões. Uns crê que o final de tudo, uma pessoa vai para o purgatório, aonde vai pagar aos poucos os seus pecados ali, se for muito pecado, paga mais, se for menos, paga um pouco menos, mas que vai chegar uma hora que ela vai sair dali e vai para o céu, purgatório. Nunca encontrei isso na Bíblia até hoje, procurei já na palavra, não consegui encontrar. Outros creem no nirvana, que é outro estágio de inferno, outro estágio de morte. Então nós vimos na Bíblia várias religiões que cultuam e creem no final da vida e alguma coisa vai acontecer. E o que a Bíblia fala? O que a palavra de Deus fala sobre isso? E é nesse ponto que nós vamos falar. Nós vamos questionar, por dentro das Escrituras, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é alguém que veio dos mortos revelar algo para mim, mas sim alguém que ressuscitou ao terceiro dia, que é prova viva do seu poder, da sua eficácia, e ele veio e pregou sobre esse assunto. Então não é um dogma de uma religião que fala sobre purgatório, porque isso é um dogma religioso. Não é uma afirmação de uma crendice, de um anjo que falou para nós. Também não é. O que nós vamos apresentar aqui é totalmente questionável se você não crê na Bíblia. Mas se você crê na Bíblia, é algo inquestionável, então. Porque o que nós vamos falar aqui são o que Jesus falou sobre o céu e sobre o inferno. E a primeira palavra que eu quero iniciar falando sobre o céu e o inferno é que Jesus conta uma parábola, conta uma história, na verdade. Ele diz que havia um rico e um homem chamado Lázaro. Os dois morreram, porque todo mundo vai morrer. Eu vou morrer, o Fabiano vai morrer, o Pedro que está aqui vai morrer, a tua esposa vai morrer, os teus filhos vão morrer, a morte é inevitável. E os dois morreram, tanto o rico como o Lázaro. A Bíblia diz, Jesus conta a história e falou que o rico foi para um lugar de tormento, enquanto Lázaro foi levado pelos anjos. A palavra nesse texto diz que os dois morreram, mas eles foram para lugares diferentes. O rico estava num lugar aonde ele podia ver Lázaro, aonde ele contemplou Lázaro do outro lado, mas havia um abismo que estava o separando, aonde ele lembrava das coisas que tinham acontecido aqui, lembrava que tinha irmãos, lembrava que tinha família, lembrava da oportunidade que ele teve. E a Bíblia não menciona o que Lázaro estava fazendo ou falando, mas a Bíblia diz que Abraão, naquele momento, que esse lugar, por alguns, é chamado seio de Abraão, relata dizendo, conversa com aquele homem, que havia um abismo naquele instante que separava onde Lázaro estava e aonde o rico estava. Nesse momento revela-se dois estágios diferentes de vida. Um que estava num lugar bom e outro que estava em um lugar de tormento. Então, a Bíblia fala, Jesus fala deste lugar. Jesus menciona esse lugar. Jesus conta uma história e frisa dois personagens bíblicos relatando sobre o céu e o inferno, Pastor Pedro. É verdade. Deus deixa bem claro e Jesus explicita bem a questão do céu e do inferno. A questão da onde nós passaremos a eternidade. Depois que esse corpo se desfizer, se decompor, tornar-se pó, e a alma ou o espírito, para onde vai? Os judeus, eles tinham algumas palavras que estão na Bíblia que denominam essas regiões espirituais, porque céu e inferno são regiões espirituais, são lugares para aonde irá, depois da morte, o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma. Eu sempre gosto de fazer aquela ilustração dizendo assim, nós estamos hoje aqui nesse planeta Terra, e esse planeta Terra é pó.
E acima de nós existem 3 dimensões de céu. A primeira dimensão de céu, o primeiro céu, o segundo céu e um terceiro céu. O primeiro céu é o céu das nuvens, o céu atmosférico, esse céu que você contempla, de onde vem a chuva, de onde saem os raios e trovões, onde os passarinhos voam, onde os aviões cruzam de um lado para outro. Esse céu visível ao olho nu é o primeiro céu. É uma instância mais baixa. O segundo céu é um céu do espaço sideral, o céu das estrelas, dos cometas, dos planetas, um céu mais longe. Para mim poder enxergar esse segundo céu, os astros mais longe precisam ser enxergados com auxílio de uma luneta, de um binóculo. Eu não consigo dimensionar e ver todo o espaço, todo esse céu. E o terceiro céu é o céu de Deus, o paraíso, onde Deus tem o seu trono, que a Bíblia chama de Shamaim. É o céu dos céus, é o mais alto dos céus. Deus, em Gênesis 1:1, Deus diz, no princípio criou Deus os céus. Não está no singular dizendo que Deus criou o céu. Está no plural, os céus e a terra. Uma terra e os céus. Primeiro céu, segundo céu e o terceiro céu. Nesse terceiro céu, o foguete, a nave espacial, o avião não chega lá, porque é uma dimensão totalmente espiritual. Não há acesso físico. É apenas uma instância de dimensão espiritual que é vedada a materialidade, mas Deus abrirá para a entrada dos salvos mais tarde. E abaixo da terra, para baixo, e eu havia falado agora das coisas que estão acima da terra, os céus, abaixo da terra, nessa geografia do mundo espiritual, estão os infernos. O primeiro inferno fica aqui mesmo, junto na terra. Se você abrir um buraco, uma cova, ali está um abismo. Ali está um Sheol, uma cova. E é nessa cova que muitos corpos de falecidos são enterrados. Portanto, o primeiro inferno que a Bíblia fala, não ainda num sentido de lugar de tormento posterior, mas de onde vai ser sepultados os corpos, é o Sheol. O Sheol ou Sheol é a sepultura comum da humanidade. É onde o homem vai virar pó ao pó da terra. Do pó nós fomos formados, ao pó tornaremos. É o Sheol, que no grego quer dizer pedinte, que está sempre pedindo. O Sheol, as covas, todo dia está pedindo pessoas, e todo dia tem pessoas morrendo e sendo levadas. Uns se decompõem mais rapidamente quando são cremados, e outros levam mais tempo quando são enterrados em gaveta ou na sepultura. Mas abaixo desse Sheol tem já um inferno de instância espiritual que é chamado Hades, que é para onde vai a alma ou o espírito do falecido. E digo alma ou espírito porque existe a teoria dicotômica e tricotômica. Então, conforme umas pessoas falam dessa instância espiritual como alma, outro como espírito, vou estar usando as duas. No Hades desce para o Hades hoje o espírito alma do perdido, do que viveu e no fim de sua vida manteve o estado de perdição. Não encontrou a salvação nos braços de Jesus. E fica ali
consciente, sofrendo, aguardando a ressurreição para ser chamado diante do trono branco, onde ele receberá definitivamente a sua punição e sentença. Falaremos disso depois. E existe um outro inferno chamado Tártaros, que é onde estão hoje anjos caídos. Aqueles que seguiram a Satanás e Lúcifer da sua rebelião celestial, alguns desses anjos já estão contidos, aprisionados nesse Tártaro. Então é uma espécie de prisão infernal. Mas isso tudo ainda não é o grande inferno, o inferno final. O maior dos infernos, o inferno escatológico, o inferno final, para onde serão jogados todos os outros infernos, é o Geena, que é o lago de fogo. Veja que a Bíblia diz que o inferno foi jogado dentro do lago de fogo. Que inferno é esse? O Hades, o Tártaro, o Seol, eles serão jogados nesse grande inferno que é um lago de fogo. Esse é o lugar de tormento eterno, onde os pequenos infernos transitórios e passageiros, onde essas almas estão abrigadas hoje, após o juízo final, serão todos despejados para o lago de fogo. Quem irá abrir, inaugurar a entrada no lago de fogo será a besta e o anticristo e Satanás. Satanás será jogado aonde a besta e o anticristo, o falso profeta, já ali estarão. Os três inaugurarão esse estágio final. O lago de fogo também é chamado como a segunda morte. Não tem mais oportunidade, não tem mais chance. Como disse o pastor Diego antes, não existe purgatório. Não existe uma segunda chance após essa vida terrena se extinguir. Não há como melhorar a pontuação diante de Deus depois que extinguiu a sua respiração nessa terra. Você parte no momento da sua morte ou já salvo ou perdido. Não há uma segunda oportunidade. Não há como alguém fazer missas, fazer boas ações, rezar pela alma perdida e penada. Nada pode melhorar ou piorar o estado daquele que já partiu. Ele vai ter que dar conta de Deus. Todos os nossos atos em vida serão revelados naquele dia, serão abertos os livros das obras, o livro da justiça, a Bíblia, o livro da vida, o livro do Cordeiro. Olha, tudo, os testemunhos contra nós estarão abertos no dia do juízo final. Não há como escapar da condenação aquele que deixou de receber Jesus como seu Salvador e se comportou como um filho do reino dos céus. Portanto, o inferno e o céu são reais. Há, como disse o irmão Fabiano, choro e ranger de dentes. Aquela linguagem figurada que ali vai ser um lugar de tormento, que a pessoa treme de medo, range os dentes, isso não cessa, não termina. Se aqueles que pensam que essa vida é um inferno, eles não sabem o que esperar depois. Só há um modo de escapar, com Jesus Cristo. Né? Ele é a nossa religação com o Pai. E daí então nós subimos. Hoje, aquele que parte com Jesus, aquele que está salvo no seu momento final de sua vida, ele sobe e vai para o Shamaim, para o céu, para o paraíso, para um lugar de descanso, ficar de maneira consciente, aguardando a ressurreição do seu corpo glorioso. É isso por enquanto, amigos. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amigos internautas, vão participando, vão curtindo aí, vão nos ajudando que a live chegue mais longe. A tua participação ela é muito importante nessa noite. Enquanto você participa, você está dando a oportunidade de mais pessoas ouvirem esta palavra maravilhosa. Por esta razão,
nos ajude compartilhando, nos ajude curtindo, marque os teus contatos aí nos comentários para que mais pessoas sejam abençoadas nessa noite em nome de Jesus Cristo. O evangelista Fabiano também vai estar comentando esse tema bastante importante, onde o pastor Pedro já relatou, aonde eu relatei também, que muitas religiões creem nesse estágio final, embora não creem corretamente. Fabiano, muitos acreditavam, inclusive, nas indulgências. Acreditavam que mesmo depois de alguém morto, se fosse lá e pagasse um pouquinho, desse um dinheirinho lá na caixinha da igreja para o sacerdote, essa pessoa até poderia sair do inferno. Enquanto as moedas iam batendo lá na caixa da oferta, a alma daquela pessoa ia dando os primeiros passos, saindo do inferno. Saindo do purgatório e voando para o céu. Que mentira, né? Mas ganharam muito dinheiro em cima disso aí. É o que eu ia dizer, ficaram milionários por isso, e ainda tem muito dinheiro ainda, por isso que a religião... A Basílica de São Pedro em Roma foi construída em cima dessa mentira. Em cima dessa mentira, olha só. E hoje nós temos que falar esse assunto também, né? Não podemos fugir das indulgências, do pagar para ser salvo. Não tem como pagar para ser salvo, não tem como. Depois da morte, o homem vai morrer uma vez só. Pastor Diego, a Igreja Católica Romana, no passado, chegou a vender, a dar títulos de propriedade do céu, cadeirinha para sentar do lado dos apóstolos. Exatamente. Teve gente que comprou. Compraram as indulgências, pagaram a salvação e, com certeza, arrecadaram milhões de dinheiro. Hoje ainda essa doutrina ainda existe, não parou de existir, ainda existe, só que hoje as arrecadações desse terreno no céu, desse tirar a alma de alguém do inferno, já custa mais barato hoje, talvez já não tenha o mesmo preço de antigamente, mas ainda existe essa cultura, por incrível que pareça, e a Bíblia está dizendo, o evangelista Fabiano, que o homem há de morrer uma só vez, e depois da morte vem o juízo. Isso já responde muita coisa para outras religiões também, que acham que depois da morte não tem um juízo, depois da morte não é um tempo do nirvana, um tempo ainda para você dar uma queimadinha. Os campos elíseos. Isso, exatamente, há um tempo ainda, não é bem assim. Ou outros acreditam que depois da morte você vai voltar de novo. Aí volta. Aí, por exemplo, se você for um bandido, a reencarnação, se for um bandido, matou uma pessoa, aí na outra encarnação você volta e alguém vai te matar também. Porque aí você vai pagar aqui na Terra numa reencarnação. Então as religiões, elas falam sobre esse assunto e é um título de curiosidade para vários e várias pessoas, evangelista Fabiano. Sim, é verdade. Sabemos que a salvação é somente por meio de Cristo Jesus e a sua obra, e o homem a recebe graciosamente por meio da graça, sem mérito algum do homem, mas total mérito da parte de Cristo, né? Então, não pelo que o homem faz, não pelo que o homem pode pagar, alguma coisa desse tipo. Só para deixar bem claro aqui para o ouvinte, né, que está nos acompanhando, talvez para ficar bem claro o comentário ali do pastor Diego e do pastor Pedro, existem documentos, né, registros da Igreja da Idade Média, que mencionam exatamente, né, nessa linguagem, né, que no tilintar das moedas, né, ao soar o barulho da moeda quando era lançado, né, o morto, cria-se que o morto, né, ia para o paraíso, saía da condenação e entrava, né, na presença do Senhor de alguma forma, saía da condenação, né, por meio de dinheiro. Isso aconteceu na Idade Média, por isso que eles mencionaram isso. E é um grande engano, sem dúvida. Não é, a Escritura não dá base alguma para isso. Né? Vinde beber de graça. Quem quiser, receba, né, da salvação que lhe é proporcionada por meio de Cristo Jesus. Um ponto muito importante que o pastor Pedro mencionou ali, alguns nomes técnicos, pastor Pedro, eu até lembrei, porque é importante mencionar, assim, de forma bem breve aqui, porque existem pessoas, alguns céticos, que dizem, não, isso não é literal, isso é o lugar lá em Jerusalém, que eles tocavam fogo no lixo e tal, né, e de fato, né, são palavras que são traduzidas no Novo Testamento como inferno, né, por exemplo, Hades, Gehenna, Tártaro, então eles dizem, não, Jesus estava falando sobre isso, era o lugar que queimava o lixo e tal. Sem dúvida, não podemos esquecer que Jesus disse, eu sou a porta. Nem por isso ele é uma porta literal de madeira com maçaneta. Jesus disse que o reino dos céus
é semelhante a um campo que tem um tesouro, alguém vai e vende tudo quanto tem para comprar aquele tesouro. Jesus disse, falou sobre a figueira, né? Olhai para as estações, para prestar atenção quando viria o reino de Deus. Enfim, Jesus usou elementos da terra, usou realidades conhecidas das pessoas. Sempre fez isso para falar de coisas que nós não conhecemos, né, pastor Pedro? Fabiano, quando os apóstolos queriam saber de Jesus a respeito de como era o inferno, então Jesus pegou e levou, então me sigam. Levou os apóstolos para um lugar chamado Geenon, que quer dizer ali era o lixão da cidade. Era um lugar que era um buraco, né? Que lá de cima os habitantes de Jerusalém jogavam o seu lixo para baixo. Morria um cachorro, jogava lá para baixo. Um gato morria, jogava lá para baixo. As carcaças dos animais, dos gados, das ovelhas, jogavam lá para baixo. Tudo que é lixo jogavam para essa ravina, esse buraco. E Jesus desceu com os apóstolos até lá embaixo. E o lixão, isso era um lixão público, esse vale de Hinom, e ali sempre tinha fogo, porque esse material em decomposição solta o gás metano e em contato com a atmosfera, com o oxigênio, muitas vezes ele eclode em fogo. Então sempre tinha bolsões de fogo naquele lugar, eclodindo num lugar ou outro, conforme as bolhas de gás explodiam, e também sempre tinha os gusanos, os vermes, tentando fugir do calorão do fogo, indo para um outro lugar, e ali já explodia uma bolha de fogo, então era um tormento para aqueles vermes escapando do fogo. Jesus quis mostrar por símile, por semelhança, por uma correspondência, o que é o inferno final? Um lugar onde o fogo não se extingue e o verme, a vida, não termina. Sempre tentando fugir, mas não escapa. Perfeito, pastor Pedro, Glória concordo. A Deus. A Escritura ensina de Gênesis e Apocalipse que uma das linguagens que o texto bíblico nos foi escrito para que tivéssemos acesso é uma linguagem ilustrativa. Jesus usou essa linguagem de uma forma muito vasta, muito ampla, né? Uma mulher perdeu uma moeda e sai a procurar dentro de casa. Jesus usava coisas do dia a dia para que as pessoas compreendessem na sua linguagem contemporânea, daquela época específica, dos ouvintes originais, entendessem a mensagem que ele queria passar de algo que as pessoas nunca viram, nunca escutaram, nunca seus olhos viram. Então, é muito natural que Jesus pegasse um lugar pegando fogo e mostrasse, né, e explicasse sobre o sofrimento. Agora, independente se a palavra original é Gehenna, se é Tartar, não importa se é Hades. Uma coisa, ninguém pode negar. Todos esses lugares significava o ensinamento de quando é usado estas palavras que foi traduzido por inferno. Todo este contexto é um lugar de sofrimento, de dor, de punição, de angústia, de trevas, de morte, de condenação eterna. Isso ninguém pode negar. Então, o ensinamento sobre o inferno, um lugar de condenação para o ímpios, para aqueles que não creem em Jesus, que não recebem a sua palavra, esse é um ensinamento claro, é um ensinamento bíblico, está na Escritura, é inegável, né? Eu me lembrei, Fabiano, me lembrei uma coisa. Deus, no princípio, criou os céus. Mas ele não havia criado o inferno juntamente com os céus. Os céus, no plural, ele criou no princípio. Mas a Bíblia diz que ele criou o inferno por causa do diabo e dos seus anjos. Então, por causa do pecado e da necessária reparação, injustiça, ele cria o inferno. Porque Deus não é bobo, Deus não é banana, ele é amor, mas ele também é justiça, é juízo. É verdade. É verdade. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, vamos aqui comentando, o pessoal que está participando aqui com a gente, o irmão Tyler Adriano participando aqui também, que Deus abençoe.
O irmão Alberto de Melo também participando, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, a todos os irmãos aí que estão neste momento participando juntamente da live dos amigos, que Deus abençoe grandemente a todos vocês em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhe e curta, nos ajude que essa live chegue ainda mais longe nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amigo internauta, a verdade é que muitas pessoas acreditam numa cultura, e na minha região ela é muito forte, essa cultura. A gente falou sobre a igreja da Idade Média, que as pessoas compravam essa salvação através das indulgências, e ela migrou um pouco na questão financeira, mas não mudou o mesmo pensamento, a mesma doutrina, essa não mudou. Por exemplo, a pessoa morreu, vai lá, acende uma vela para ela vai ser iluminada e vai sair do inferno. Não, vai lá e faz uma missa de 7º dia para ela, aí ela vai sair do inferno. Até algumas religiões, e eu posso falar isso com autoridade, porque eu já vivi tudo isso. Então eu posso falar tranquilamente sobre esse assunto. Algumas religiões, elas sincretismam uma com a outra. É verdade. Você vai na religião lá, que crê na reencarnação, ela diz, não, e a pessoa está muito atormentada, está ouvindo vozes, tá ouvindo objetos cair dentro de casa, chega lá e diz, não, é que o falecido lá que morreu na tua casa, ele tá precisando da tua ajuda. Então você vai lá e pega e manda rezar uma missa por ele, acende umas velas, compra umas 7 velas e acende na terça-feira às 6 da tarde, que ele precisa ser iluminado. E aí a pessoa vai lá e acredita que aquele familiar que morreu está em tormento mesmo, e vai lá, compra uns 7 velas, manda rezar uma missa. Pessoal, meus amigos, depois da morte é o juízo, e homem nenhum consegue mais interferir nisto. Nenhum homem que esteja em vida consegue interferir no vale da morte. O próprio rico, ele não conseguiu mais interferir. Ele falou esta palavra, preste atenção: deixa eu voltar e falar com meus irmãos, com meus amigos que estão lá. Se fosse da doutrina de hoje, deixa eu falar com eles para eles acender uma velinha para mim, fazer uma missa de 7º dia, dar um dinheirinho, fazer com que eu saia desse lugar de tormento, faz com que eu vá lá. E aí Abraão disse, olha, não dá mais. Aonde você está, não tem mais contato com o mundo lá embaixo. Acabou. Não tem comunicação com os mortos. Não tem uma comunicação com os mortos. Veja, evangelista Fabiano, ouça o pastor Pedro, nossos amigos internados, o que ele quer primeiro é uma sessão espírita. Ele está dizendo, deixa eu voltar lá. E alguns interpretam que quer voltar ressuscitando. Não, ele não está falando só em voltar ressuscitando. Ele está falando em voltar, não importa como fosse. E ele queria voltar para avisar, trazer uma mensagem. Olha, cuidado, o inferno existe, eu estou em tormento, me manda uma velinha, faz uma missa. Não dá mais. A Bíblia diz que não dá. A Bíblia diz claramente, olha, que os teus irmãos que estão lá embaixo, quem tem que pregar para eles não são os mortos. Quem tem que pregar para eles não são os que morreram. Quem tem que pregar para eles são os profetas. Quem tem que pregar para eles são os homens que estão lá. Eles que ouçam agora, os profetas. Eles que ouçam. Interessante, né, pastor? Pode falar. Perdão, interessante, pastor. Na verdade, parece que ele queria fazer missão. Ele queria voltar e anunciar a salvação para que eles não viessem para o mesmo lugar. Só que o tempo de fazer a missão já passou para ele. Né? Isso é importante para você que tem um chamado, para você que é um pregador, para você que tem Deus te deu um dom, uma capacidade de proclamar o evangelho, de ser um instrumento de Deus, o dom de cura, qualquer dom que Deus te deu para fazer diferença na vida de uma pessoa. Nós não temos o direito a negar esse chamado, mas nós temos que obedecer o chamado de Deus, porque um dia Deus vai pedir conta, nós estaremos diante do juízo do Senhor. Ai de nós, se não cumprirmos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então, o tempo de fazer missão é hoje, aqui, agora. Não perca mais nenhum dia. Faz o que Deus colocou em tuas mãos. É verdade, aleluia. E Deus falou para o rico em tormento, quando ele queria argumentar com Deus, de poder voltar e avisar os irmãos, Deus disse, eles têm na terra a Bíblia, a lei e os profetas. Ouçam a Bíblia, ouçam o que está escrito. Ouça os vivos que está lá, exatamente. A Bíblia diz que Deus não é um Deus de morto. Os mortos não louvam mais a Deus. Não há mais estágio para eles de comunicação, de pregação. Deus não usa mortos para pregar. Deus não usa mortos para se comunicar aos outros. Deus não usa nem mortos para dizer que estão em tormento e nem para anunciar mais nada. Porque onde eles estão,
A palavra de Deus está dizendo que não há mais comunicação com o mundo dos vivos. Isso não existe mais. O único fato que aconteceu, algo semelhante, foi uma condenação que o rei Saul tentou uma médium em Ecrom e tentou uma comunicação do mundo dos mortos. Ele estava totalmente endemoniado, caído, e ali houve uma condenação por causa disso, porque ele queria consultar Samuel, e não deu certo isso. Não funciona isso aí. Então, meu amigo internauta, é hoje. É que nem o evangelista Fabiano falou, é agora. Não espera teu filho, teu filho fazer faculdade, não espera você melhorar de emprego, não espera o amanhã, é o dia de hoje, porque o amanhã pode ser tarde para você. E a sepultura, para onde você e eu vamos, não há mais tempo de pregar, não há mais tempo de comunicar com os que ficaram aqui, é o tempo apenas de dizer, é juízo agora, é céu ou inferno. Essa passagem que nós lemos, duas doutrinas são quebradas. A primeira doutrina da comunicação dos mortos com os vivos, quebrou ali. A segunda doutrina que se quebra ali, claramente, é a doutrina de conseguir atravessar de um lugar de tormento para um lugar melhor. Porque ele disse, deixa Lázaro vir aqui e me ajudar, eu estou com muita sede, manda ele botar a mão na água e tentar tirar esse tormento, tentar ir para um lugar onde um está, não existe mais também. Porque há um abismo que separa. Se esse abismo separa, nem quem está no inferno vai para o céu e nem quem está no céu vai mais para o inferno. É uma vez só e acabou. É isso, pastor Pedro? O rico implorou por ajuda, mas não existe mais nenhuma ajuda. Nada mais pode ser feito por aquele que definitivamente partiu dessa vida para outra. E no caso desse rico, que não foi condenado por ser rico, mas porque ele creu mais nas riquezas, depositou toda a sua fé na riqueza, esqueceu de confiar em Deus. Então, não há como ajudar aquele que está perdido, que já morreu. Ele se partiu condenado, condenado está. Então, é situação definitiva. Tá? Deixa eu só mandar uma saudação aqui. Deixa eu mandar uma saudação para o pessoal. Já vou só para dar uma saudação para o pessoal que está entrando aí agora. Quero mandar uma saudação para a pastora Adriana, que está aqui, entrando na live também, que Deus abençoe. A gente está orando pelo esposo dela, o pastor Valmir, conhecido aqui no Imbé, em Tramandaí como Mica. A gente está em oração por ele, tenho certeza que Deus vai dar uma grande resposta e uma grande bênção aí. Receba essa palavra aí, pastor Adriana, em nome de Jesus Cristo, que a oração é poderosa e eu tenho certeza que Deus já está fazendo uma grande obra em nome de Jesus Cristo. Também está conosco Felipe Venerino, acho que é assim que se lê, Venerino. Felipe Venerino participando também, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Aí o pessoal aí comentando a live, participando em nome de Jesus Cristo. Vamos ver quem mais entrou aqui. Meu grande amigo, irmão Vander, também participando nessa noite. Um abraço para o irmão Vander, lá da cidade de Taquari, um grande amigo nosso aí, que está participando também aqui na live. Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Enquanto você participa, aproveite e curta, aproveite e compartilha, para que mais pessoas recebam esta palavra em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos falando no momento aqui da live que não há mais comunicação de mortos com vivo, não dá para fazer uma missa de sétimo dia, não dá para acender uma vela, aonde que está não resolve mais nada. O homem há de morrer uma só vez, depois da morte vem o juízo. Quem está no inferno não vai para o céu, quem está no céu não vai para o inferno, não haverá purgatório. Quem está lá não comunica com quem está aqui, porque não haverá comunicação entre médiums em nome de Jesus Cristo. Pastor Pedro, não dá para chegar lá e dizer assim, eu quero ser um médium, eu quero ir no corpo de um médium e quero anunciar. Não vai dar. Não vai dar para dizer assim, não, mas um tempo aqui, se alguém pegar aquele carro que eu tenho lá e vender e pagar, eu vou sair. Se eu fizer uma missa, eu vou sair. Não vai dar certo. O tempo se chama hoje. E a pergunta que eu faço para o amigo internauta, para onde você vai, para onde você está se preparando? Aí a pastora Adriana comentou aqui que o pastor Valmir está em plena recuperação para a glória de Deus, que Deus abençoe grandemente esse meu amigo, esse pastor querido nosso, que nós estamos orando, estamos intercedendo, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Segunda-feira passada eu pedi licença aqui da live, mais rápido, fomos ali na igreja, aonde os irmãos são pastores, a pastora Adriana e o pastor Valmir, e oramos naquele lugar até 1h da manhã, juntamente com nossos companheiros aqui de Imbé, e eu tenho certeza que a igreja toda deles está orando, os outros irmãos estão orando, a família está orando, e Deus já está respondendo para a
glória do nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês abundantemente, toda a igreja. Um abraço para o irmão Wagner também, nosso baixista lá de Montenegro, que está participando aqui na live também, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá então, não há comunicação, não há mais nada a fazer. O último estágio do homem, céu e inferno. Bateu a sineta da morte, bateu a sineta que a pessoa morreu, vai encarar o juízo. Não haverá mediunidade, não haverá purgatório, em nome de Jesus. Também aí na Idade Média tem um escritor chamado Dante Alighieri. Ele escreveu um tratado, um livro chamado A Divina Comédia Humana. Então ali ele faz uma viagem, né, em busca da sua amada, e orientado pelo Virgílio, ele faz uma peregrinação pelo inferno, pelo purgatório, até chegar no céu. Então, são fantasias, literatura. Até ele fez isso ali para fazer uma sátira, né? Porque uma crítica, porque ele, naquela sua andança pelo inferno, ele encontrou lá no inferno papas, padres, prefeitos, políticos, né? Então, ele usou aquilo para fazer uma crítica, e alguns tiveram aquilo como peso de doutrina. Não ele estava fazendo uma brincadeira, uma alegoria. Pedro, puxando essa sua palavra aí, existe um livro chamado A Divina Revelação do Inferno, que também nos anos 90 ali foi muito comentado. Os evangélicos compravam aquele livro, compravam como verdade, uma doutrina totalmente herética. Eu acredito, sinceramente, que alguém pode até mesmo ser arrebatado e ver o céu e o inferno. Acredito que isso possa acontecer, mas não é feijão e arroz, não está na mesa todo dia. Há muita gente que, infelizmente, aproveita-se até da fragilidade da igreja ou para demonstrar santidade e trazem doutrinas que, na verdade, são incompatíveis com a palavra. Trazem revelações e visões que não batem com a palavra. E, na verdade mesmo, eu fico com o que Paulo disse. Paulo foi arrebatado e viu lá coisas inefáveis que não podia revelar ao homem, que ele não podia dizer ao homem. Se Paulo não recebeu essa autorização para falar, eu acho dificilmente, pastor Pedro, que vai haver um livro de divina revelação do céu ou do inferno depois da Bíblia. A divina revelação do céu e do inferno é a Bíblia. Tudo que passar da Bíblia é extra-Bíblia. Ela não condiz com a verdade. Se Deus quisesse revelar mais coisas do que está escrito, ele teria acrescentado, usado os seus profetas, os apóstolos, para escrever no seu devido tempo. Então, não existe essa revelação tardia a respeito de um assunto tão importante, né? E essa pessoa aí, a autora da Divina Revelação do Inferno, era uma pessoa perturbada mentalmente, né? Deve ter lido. Ela leu, parece assim, ela falando das células do inferno como um corpo. Ela parece que ela tentou plagiar a Divina Comédia de Dante Alighieri, né? Tentando dar uma roupagem evangélica e adicionando uns versículos, né? Ela viajou na maionese tremendamente, né? Lastimável isso. Tem outra questão também, pastor Pedro, evangelista Fabiano, que eu acho tão sério essa questão. Para nós brasileiros, falar sobre o céu e o inferno há uma diversidade de religiões e coisa e tal. A gente, talvez muitos nem levem a sério isso. Mas para o islamismo e para o judaísmo, isso é muito sério. Por exemplo, o que leva uma pessoa a pegar um avião lotado de pessoas dentro e dirigir até uma torre e matar centenas de pessoas? O que leva? Primeiramente, imagine você, se eu pegar um avião agora, eu não sei nem o que eu faço com ele. Não saberia fazer. Não são pessoas burras. Não eram pessoas sem inteligência. Foram muito bem preparados para pegar aqueles aviões da Torre World Trade Center do dia 11 de setembro. Aprenderam a pilotar avião para cometer esse suicídio coletivo, né? Em nome de Allah. Porque eles acreditavam numa recompensa no céu. Exatamente, né? Exatamente.
Eles acharam Exatamente. que, dando a sua vida matando infiéis, eles estavam fazendo algo para Deus, né? Para Deus. E o que, E que eles, que qual lá era, eles qual era a seriam promessa? recebidos pelas virgens. Exatamente. E ser recebido pelas virgens lá. Então, veja, ouça, meu amigo, como esse assunto para nós, ele passa, às vezes, sem credibilidade, como ele é importante para algumas religiões. Ao ponto de levar uma pessoa a aprender a pilotar, aprender a fazer toda uma estratégia, de tirar a própria vida, de matar centenas e milhares de pessoas, com uma promessa que vai ser recebido pelas virgens, lá no céu, que vai ser galardoado por ter matado pessoas. E aqui, pastor Pedro, eu quero pedir um gancho a vocês, também o evangelista Fabiano, que quando Paulo matava os cristãos, quando Paulo estava matando as pessoas ali, porque Paulo matou gente, ele tinha carta ordenando que matasse, e ele matava em nome de Deus também, achando que estava tributando a Deus aquelas vidas, que fazia um favor a Deus quando matava alguém. Então nós vimos ao mesmo tempo que nem toda religião tem os conceitos de bondade como nós temos. Nós temos o conceito não matarás, não furtarás, não adulterarás. Nós temos esse conceito. Dentro da nossa doutrina, lá não. Lá a doutrina é separada. Quando tu mata alguém, tu faz um favor a Deus, tu torna melhor. É a guerra, aí, céu, guerra santa, o jihad, guerra santa. Jihad. Exatamente. Então nós vimos como isto é difícil de entender, talvez, e parece mentira, mas quando nós vimos a cultura religiosa, nós podemos entender que a promessa de um céu no passado, aonde levou muitas pessoas a delírio e outras coisas e tal, hoje ainda ela traz ainda consequências drásticas, graves, ao tal ponto de ser, e esses homens eles não mudaram a sua tradição, meus amigos ouvintes. Eles continuam acreditando, amigo internauta, que matando infiéis, que matando pessoas, que nem todos acreditam nisso, é o extremo Islã, acreditam nessa doutrina, porque eles creem em vida após a morte. E isso é um tema interessante. Quase todas as religiões do mundo creem em vida após a morte. Só que, biblicamente falando, de uma maneira diferente, como o islamismo, evangelista Fabiano. É verdade. Muitas religiões creem e creem de muitas formas avulsas, alheias à Escritura Sagrada, à Palavra de Deus. Deus deu ao homem liberdade, né? Enfim, um ponto interessante, pastor Diego, que o senhor mencionou ali, que aquele que morre, ele não vem mais fazer contato com o ser humano. Isso não é possível, nem Deus se agrada disso, né? Isso é altamente condenado na Escritura e não existe a possibilidade. Então, é importante lembrar aqui, só um pensamento que eu lembrei, que o diabo, lembrar que o diabo, ele tem poder limitado, mas ele tem poder. Ele continua sendo anjo. Ele é um anjo caído, mas ele continua sendo anjo. Com a permissão de Deus, ele faz milagres, falsos milagres, e aparentemente verdadeiros, no sentido de que ele pode colocar um câncer em alguém, se retirar, né? A pessoa vai lá, faz um trabalho, faz alguma coisa e tal, ele simplesmente se retira, a pessoa diz, não, é um milagre, né? Aparentemente verdadeiro. Uhum. E ele é o pai da mentira, ele faz muitas coisas. Então, ele não te esqueça que ele também imita a voz do ente querido, da pessoa que faleceu, que era teu parente. Ele imita a letra dessa pessoa igualzinho. Ele fala coisas se passando com a voz dessa pessoa. Você está acreditando que está falando com o seu ente querido, com a pessoa que você está sofrendo pela falta, pela saudade dessa pessoa. Você está sentindo aquela dor da separação, da morte. O inimigo, ele vem ali naquele momento de fragilidade. E o diabo, ele é astuto, ele quer enganar a pessoa para manter a pessoa no engano e levar à condenação no final da vida. Então, ele imita a voz e ele fala coisas que só tu e aquela pessoa sabiam. Porque o diabo, ele não é onipresente como Deus, ele não está em todo lugar. Mas ele é uma entidade, ele é uma realidade viva que, sim, ocasionalmente, Fabiano, ele tem uma rede de informação. Porque o Satanás, por não ser onisciente e não saber tudo, ele tem espalhado por todo mundo, em volta de todas as pessoas,
outros seres espirituais, anjos caídos, demônios caídos, que estão ali em espírito, né, incorpóreo, invisível, mas te observando. Ele sabe o que tu faz, sabe o que tu falou, não sabe o que tu pensa, mas consegue deduzir. E então eles acompanham e eles têm essa ciência de tudo que tu passa, que tu fez em secreto, no quarto, no banheiro. E eles revelam, então, para aquele falso médium, que na sessão de adivinhação, a pessoa passa a crer que é realmente um espírito de um falecido. E não é. É artimanha, engana de Satanás. Ele não é onisciente, Satanás, mas ele tem uma rede de informação. Sem dúvida. Ele pode se vestir até de anjo de luz. Exatamente. Existe toda uma hierarquia, né? O próprio Senhor Jesus disse, né? Um reino que não esteja organizado, ele mesmo se desfaz por si. Então, o reino das trevas, ele se organiza, sem dúvida. Então, existe essa hierarquia ao qual, né? Existem os comandantes, enfim, aqueles que estão orientando, dando ordens, né? Recebendo informações. Então, o diabo, ele engana, ele vai falar coisas lá no centro espírita. Eu morava na frente de eu falo com propriedade. Eu já tive lá dentro, né? Antes de me converter, então, eu falo daquilo que eu vi, que eu sei que é verdade. Então o diabo, ele engana, e ele sabe tecer os pontos de forma que a pessoa saia de lá crendo que aquilo é a verdade, que aquilo de fato aconteceu, que era o seu parente. Então, abra os seus olhos, né? Deus quer falar contigo não através de uma letra psicografada que parece ser a do teu parente, não, mas Deus quer falar contigo através das Sagradas Escrituras, dessas letras, as que custaram um preço muito alto para que chegassem até as nossas mãos hoje em dia. Um outro ponto também, pastor Diego, gostaria de aproveitar aqui para mencionar. Há algumas falsas religiões, inclusive algumas que se aproximam muito do cristianismo, parecem serem cristãs, andam com algum livro, né, dizem crer, de certa forma, até em Jesus, mas são falsas doutrinas, são doutrinas de demônios, que negam, por exemplo, uma das coisas que eles negam é a eternidade da condenação no inferno, a eternidade de um lugar de castigo que não tem fim, eles negam. Né? E só rapidamente aqui para lembrar que alguns textos que deixam isso claro na Escritura, como Mateus 25, 41, 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9, Marcos 9, 43 e 44, Marcos 9, 46 e 48, diz que o fogo nunca se apaga, Mateus 3, 12, o fogo nunca se apagará, Mateus 25, 46, fala que eles irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, o tormento, ele é eterno, ele não tem fim, como diz Apocalipse 14, versículo 10 e 11, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite. A condenação é eterna, o juízo é eterno, não há saída, quem entra não sai mais, é um estado de condenação ao qual não existe arrependimento, a pessoa não há possibilidade de ser gerado arrependimento e não há mais possibilidade de perdão, porque ele crucificou o Filho de Deus. Um dos argumentos de quem não conhece a Escritura, desse grupo de pessoas, é, por exemplo, que Deus seria, então, tão injusto, seria talvez injusto, então, uma condenação eterna para alguém que passou, por exemplo, só uma vida aqui em pecado? É uma falta de desconhecimento da grandiosidade da graça em relação à condenação eterna. A condenação é eterna, é algo que não tem fim, não tem fim, é ilimitado. Mas precisamos pesar o que custou a Cristo prover essa graça, esse perdão que é ilimitado, infinitamente mais do que a eternidade de condenação. Pense no tamanho dessa graça. A Bíblia diz que não há pecados que Deus não perdoa diante de um coração arrependido, humilde, que se quebranta diante dele e recebe ele como Deus. Né? Então precisamos estar atento a esses enganos. A Bíblia diz, nos mostra que essa condenação é eterna, não tem fim. Veja bem, Jesus ele não é qualquer um. A morte de Cristo não é mera coisa. Alguém que está condenado eternamente, ele negou o sangue do Filho de Deus, ele negou o nome do Filho de Deus, o sacrifício do próprio Deus que deu a sua vida por aquela pessoa, e ela renegou, ela desacreditou, entende? Ela simplesmente teve como nada
não deu valor algum à morte de Cristo. Imagina a condenação que lhe espera. Jesus, ele é mais importante. Se você botar num lado da balança todo o universo, tudo que foi criado, todos os peixes do mar, toda a natureza, Jesus é mais importante, tem mais valor. Se você botar numa balança todo o ouro da terra, toda a prata, tudo que há de valor, todo o material, Jesus é mais importante. Se você botar numa balança as estrelas, as constelações, tudo que existe, toda moral, toda boa atitude, tudo que você pensa que faz de bom, de justo, de íntegro, de correto, você pensa que faz, você pensa que é. Jesus, ele é mais santo, ele é perfeito, ele é único. Se você pesar qualquer coisa que existiu, que existe ou que existirá numa balança, Jesus pesa mais, porque ele não é um ser humano comum, ele é o Filho de Deus que morreu em nosso favor. Aí o homem nega a morte do Filho de Deus. Que tamanha condenação não lhe deve esperar? Evangelista Fabiano, sobre o que você está falando agora aí, a Bíblia diz o seguinte, que havia um ladrão que estava ao lado de Jesus. Esse ladrão, ele tinha cometido vários pecados, ele tinha cometido muitos erros. E ele mesmo se autoproclama que ele não estava sendo injustiçado, que ele estava sendo condenado, porque realmente ele merecia ser condenado. Ele diz claramente, eu estou aqui porque mereço a tal punição de ser pregado numa cruz. Eu estou aqui porque mereço. Ele está dizendo o seguinte, ele não está dizendo assim, não, eu sou inocente, eu estou aqui porque eu era um santo. Não, ele está dizendo, olha, eu pequei, eu errei, eu estou aqui porque mereço isso. Ele confessou os pecados. Ele confessou os pecados. Da doutrina do karma, ele teria que pagar para aquilo ali. Não tem como ele ir para o céu. Não tem como ele ir para o paraíso. Primeiro, a doutrina do karma vai ter que dizer para ele, olha, agora é o seguinte. Ah, não, mas aí agora você vai ter que pagar esses pecados aí. Você vai ter que sofrer por causa disso. Então você vai sofrendo e vai se purificando pelo sofrimento. O karma é o sofrimento. Onde você se purifica quando vai sofrendo e aí você vai indo para o céu aos pouquinhos. Você vai ir para um lugar melhor, porque você vai se purificando. Doutrina do karma. Mas Jesus pegou e disse para ele, acabou, é hoje, não tem karma. Não tem isso, não tem purgatório, não tem karma. Hoje ainda, tu estarás comigo no paraíso. Houve convicção, pastor Pedro. Houve redenção. E não houve karma nem purgatório. Houve céu para ele. Nessa doutrina do Espiritismo, da palingênese, então o homem, esse ladrão da cruz, ele teria, de maneira figurada, uma mochilinha nas costas, que era todos aqueles pecados, muitas pedras que estavam dentro da mochila dele. E pelas doutrinas do Espiritismo, ele não poderia ainda descansar, ele não poderia entrar no paraíso com Deus ainda, porque ele teria que, segundo a lei do karma e do dharma, ele voltar para então pagar, sofrer agora o que ele fez outros sofrer, para ir sendo tirado cada pedrinha que ele tinha na sua mochila, até que zerasse a conta. Mas, às vezes, quando tinha 3 pedrinhas só para zerar a conta, ele morria e tinha cometido outros erros. Assim, sucessivamente, ininterruptamente, vida após vida, ele teria que parar, avançar e progredir um pouquinho. Mas Jesus pegou e disse para ele, hoje mesmo, hoje, agora, já, agora, estanque, na hora, salvação, na hora, imediata, tu vai estar comigo no paraíso. Ele não disse, não, depois de muitas reencarnações você vai estar comigo no paraíso. Não, Jesus não disse. Ele disse, hoje mesmo. Nós vamos morrer hoje e tu vai estar comigo no paraíso. Pastor Diego, eu quero, para encerrar a respeito do inferno, falar assim, de uma maneira resumida da criação até o inferno que Jesus entrou. Deus cria o inferno após o pecado de Lúcifer no céu. E ele disse para Lúcifer que a arrogância dele está derrubada até o inferno. Deus cria o inferno por causa do pecado. Mas foi criado no momento para Lúcifer, né, o diabo e os seus anjos. Passado mais um tempo, acontece o pecado de Adão e Eva. E ali eles recebem a sentença da morte, tanto física como a espiritual. A morte física, o corpo vira pó, e a espiritual,
a sua alma irá para o inferno, ou se serem punidos para serem recompensados para o céu. Então, ali no pecado de Adão e Eva, aquela região que era exclusivamente para servir de punição para o diabo e os seus anjos, aqueles que fizeram a rebelião com Deus, encontraram agora adeptos. Adão e Eva, a humanidade se associa com Satanás nessa rebelião, nessa desobediência. E assim, desde Adão e Eva, o inferno está com as portas abertas para receber os desobedientes, receber aqueles que morrem sem a comunhão com Deus. E o inferno, como disse, tem o Sheol, que é a terra, a sepultura, o Hades, para onde vai momentaneamente as almas dos falecidos, aguardando a ressurreição para a condenação. Tem o lugar onde está o Tártaro. O Tártaro hoje ainda tem alguns anjos caídos, demônios tão ferozes que eles são violentos, não aceitaram a submissão de Lúcifer, mas também não aceitam a submissão de Deus, e então estão trancados já nessa prisão, nesse Tártaro. E eles serão liberados na grande tribulação para atormentarem a terra. 4 deles estão, como diz, acorrentados, mas serão soltos. E existe o inferno final, o lago de fogo. Quando Jesus morre e ressuscita, há uma mudança na geografia espiritual, do mundo espiritual. Todos os falecidos, tanto Caim, aquele que foi um criminoso que matou Abel, como também o Abel, que foi morto por Caim, eles tiveram o seu corpo enterrado na terra, no Sheol, mas as suas almas foram para o Hades. No Hades havia 2 compartimentos, como está bem explicado, que o pastor Diego falou, da questão do rico e do Lázaro. Tinha a ala dos salvos e a ala dos perdidos. Tinha a ala do tormento e a ala do conforto. Lázaro estava em conforto. O rico, ateu, incrédulo, estava em tormento. Estava no lugar de fogo. Mas era num lugar chamado Hades. E todos, salvos ou não salvos, desciam para o Hades, apenas em regiões distintas e separadas. Quando Jesus morre na cruz e expira, dá o seu último brado, está consumado, morreu sem pecado como o Cordeiro Imaculado, ele desce, o corpo fica pendurado na cruz, mas o seu espírito, a sua alma desce para o Hades. E lá está Satanás como líder, chefe daquela região infernal, porque ele era um espírito. E o Hades é uma região espiritual, e ele estava ali. Porque ele, por muitos e muitos séculos e milhares de anos, Satanás zombava da ala dos salvos, dizendo, viu, o que adianta? Vocês serviram a Deus, participaram do sacrifício do Cordeiro, obedecer a Deus, estão aqui, ó. Aguardando a ressurreição que nunca vem, aguardando o Salvador que nunca vem, aguardando o Redentor que nunca vem. Mas Jesus, quando morre, ele entra pela porta, arrebenta a porta do inferno e entra. E Satanás está ali. Não está escrito na Bíblia, mas eu consigo até imaginar ele dando discurso. E só que aí se levanta Jó, o falecido, né? O espírito dele diz, Satanás, eu te falei. Eu sei que o meu Redentor vive. Olha lá para trás, olha quem entrou. Amém. É Jesus. A Bíblia diz que Jesus pisou, se cumpriu, Gênesis 2:15, 3:15, Gênesis 3:15, ele pisou na cabeça da serpente. Ou seja, ele neutralizou Satanás, ele pisou na cabeça da serpente. Estava com os seus pés feridos, como diz Gênesis 3:15, mas pisou na cabeça da serpente, tomou das mãos do diabo a chave da morte e do inferno. E lá em Apocalipse 1:18,
Jesus diz, eu sou o que estou vivo, mas já estive morto e ressuscitei e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Ele resgatou, nesse sentido simbólico de ter a chave da morte e do inferno, ele resgatou a autoridade que Adão e Eva conferiram a Satanás por através do pecado, porque Jesus veio anular as obras do diabo. E Cumpriu então, a profecia também, pastor Pedro, em Isaías cumpriu a 22, que diz assim, eu porei a chave de Davi sobre os seus ombros e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Esta é a chave de Davi, aonde Jesus pegou a chave da morte e do inferno nas suas mãos. É verdade. E aí o pastor Diego, ele foi para a ala dos salvos e pregou para aqueles espíritos em prisão. Não é pregar para ser salvo, ele se apresentou dizendo, olha, né, falou para o Abel, por exemplo, Abel, aquele cordeiro que tu sacrificou, que agradou a Deus, tipificava e simbolizava eu. Eu era aquele cordeiro que tu matou. E assim ele se apresentou, né, como Cordeiro de Deus, e pegou aquela ala dos salvos, esse lugar do paraíso, do seio de Abraão, e levou aprisionado, levou junto para o céu quando ele subiu para Deus. Ele pegou aquela região dos salvos e tirou dessa região chamado Hades, e agora está debaixo do trono de Deus. E desde ali, no Hades, apenas está a ala dos perdidos. A ala dos salvos, aguardando a ressurreição, está no céu, debaixo do trono de Deus. Então, com a morte de Jesus, houve uma mudança. Aqueles que eram guardas do Hades, da região dos salvos, perderam, porque na cruz Jesus despojou todas as potestades e dominadores. Ele reduziu a nada e ele liberou a bênção, a salvação, a esperança para aqueles que morreram crendo no Cordeiro de Deus. Hoje Levou o céu é em cima. Levou o cativo, o cativeiro, distribuiu dons aos homens. Que dons é esse? A salvação, ele confirmou. Ele disse, Abraão, tu tá salvo. Abel, tu tá salvo, tá salvo, tá salvo. Ele conferiu, porque aquele sangue do Cordeiro do Velho Testamento, e sem derramamento de sangue não há salvação do pecado, ele disse, sou eu. É verdade. Glória a Deus por isso. O evangelista Fabiano vai estar falando essa parte final sobre o céu, o inferno, aliás. Nós vamos falar sobre o céu logo depois. E eu vou encerrar já também falando meu comentário sobre o inferno, em nome de Jesus. Aqui eu quero, eu vou dar uma, eu vou tocar num ponto que é uma opinião pessoal, né? Sem dúvida, podemos ter opiniões pessoais sem pregá-las como doutrina. Nunca faria isso. Mas a Bíblia não diz onde fica o inferno. A Bíblia não diz onde está localizado exatamente. Não sabemos, nenhum ser humano sabe, só o Senhor sabe, né? Mas a Bíblia fala de uma forma interessante, né? Em alguns momentos, Isaías 14:15 diz assim, e contudo serás precipitado para o inferno, ao mais profundo do abismo. Serás e abismo é sempre para baixo, né? Abismo é para baixo, aponta para baixo, eu entendo da mesma forma, pastor Pedro. E serás precipitado. Precipitado é lançado, arrojado, jogado. Quando alguém cai para baixo. Amós, capítulo 9, versículo 2, diz assim, e ainda que cavem até o inferno, a referência que o texto usa é cavar. Cavar. Onde cavamos? Moramos no planeta Terra, cavamos para baixo, a Terra está embaixo, precisamos cavar para baixo. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer. Interessante. Primeiro fala em cavar até o inferno, supõe-se cavar para baixo, logo, onde tem a terra, e se subirem até o céu, aí já projeta o inverso. Provérbios, capítulo 15, versículo 24, diz assim, para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno, que está embaixo. Claro que o texto está usando uma linguagem figurada, né? Mas não deixa de ser intrigante e interessante. Não há possibilidade alguma de fazer doutrina aqui, não estou fazendo doutrina, vou repetir, né? Estou dando a minha opinião pessoal, né?
que é bem interessante essa possibilidade, né? O fogo, o centro da Terra, né? É onde o fogo arde, né? Nós sabemos disso, fogo líquido, fogo mais espesso, né? Em altas temperaturas também, né? Onde tem muita quantidade de enxofre também, né? Casualmente a Bíblia também menciona alguma coisa sobre enxofre e fogo também que nunca se apaga. Enfim, né? A Bíblia não diz onde é, mas sabemos que existe o inferno porque a Bíblia diz. O importante é que estejamos preparados e sabemos que não vamos para lá porque cremos no Senhor Jesus, entregamos a nossa vida para Ele. Né? Glória a Deus. E como Deus é Jeová Elion, é o Deus Altíssimo, isso implica que Ele está no alto, não é no baixíssimo. Então, o céu é no alto. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. É verdade, louvado seja Deus. Nós vamos voltar, pastor Diego, mais uma rodada sobre o inferno. Agora é céu. O céu depois. Isso. Deixa eu ler o último versículo aqui, então, se o senhor me permite. Claro. Que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus. Não, peraí, estou lendo errado. Capítulo 21, versículo 8, perdoe-me. Diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Né? Isso aqui não é um registro completo dos pecados, sem dúvida, há tantos outros pecados que não estão aqui, a falta de perdão, o ódio, a mágoa, enfim. Mas a Bíblia diz, aponta, demonstra de forma clara que aqueles que vivem segundo a sua vontade, segundo a sua natureza carnal corrompida, debaixo da desobediência em relação ao Senhor, totalmente alheios e indiferentes ao sangue e ao sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, que nos liberta do pecado e nos dá uma nova vida, estes sim seguirão ao inferno e receberão uma condenação. Então, eu leio esse texto para que fique o alerta, para que fique a mensagem proclamada em testemunho da verdade que liberta. Que você esteja preparado para que não vá para esse lugar terrível de condenação, mas creia no Senhor, entregue a sua vida para que esteja um dia junto da presença de Deus em alegria, paz e amor no reino dos céus. Amém, pastor. Amém, glória a Deus. Eu quero ler o texto de Apocalipse, capítulo 20, 13 e 14, para encerrar meu comentário, dizendo: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aqui, meu amigo internauta está falando no fim do fim. Mas antes de falar desse fim do fim, ainda diz Apocalipse 1, 17 e 18, fala: eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Dois textos que Jesus está falando do Apocalipse, e está muito presente o céu e o inferno dentro do Apocalipse. Jesus dizendo que ele teve legalidade constituída e autoridade constituída para ter a chave da morte e do inferno. As chaves daquela época não eram chaves como de hoje, chaves que continham segredo, mas eram chaves que abriam os grilhões e os ferrolhos, que abriam os ferrolhos. E a chave que Jesus está dizendo: eu tenho uma chave que abre todos os ferrolhos do inferno. Eu tenho uma chave que abre todas as portas do inferno. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele está dizendo que a autoridade final para alguém ir para o inferno ou para alguém ir para a morte é dele. E ele menciona aqui, e se o pastor Pedro quiser falar aqui rapidamente essa última parte, para nós conseguir falar sobre o céu e o inferno, que a gente não conseguiu, não deu tempo da gente falar hoje, mas rapidamente sobre esse ponto. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Por que segunda morte? A primeira morte, que é a morte física, e depois a segunda morte, que é a separação total.
E a pergunta, pastor Pedro, que muitas pessoas me fazem essa pergunta, e eu sei a resposta, é claro, mas compartilhando com vocês dois, o inferno é eterno? Esta morte, o inferno, ou o lago de fogo e enxofre, é uma espécie de eternidade, aonde as pessoas vão estar ali no seu estágio final? Eu deixo essa resposta para vocês dois, se quiserem comentar, ou se não, eu comentarei aqui no nome de Jesus Cristo. Porque é uma pergunta que as pessoas falam assim, mas o fulano fica daí eternamente sendo atormentado, e aí do outro lado como é que fica o céu, vendo que o outro lado ficou eternamente sendo atormentado? E é uma resposta bem interessante que nós vamos ter agora. O lago de fogo recebeu o inferno e a morte. O homem hoje, toda a humanidade, por si mesmo, já está condenado. O homem mais bonzinho, que faz melhores obras, mas sem Jesus, já está condenado. Hoje basta não ter Jesus como seu Salvador, e já está condenado, porque a condenação ela é universal a todos os homens, e só há um modo de escapar, tendo Jesus. Então, aquele destino final de toda a humanidade seria naturalmente o inferno. Mas existe essa exceção, esse escape em Jesus. Por isso que ele é o Salvador. Ele nos salva dessa condenação eterna. Se Deus, em algum momento, perdoasse na vida eterna, né, como se fosse um inferno temporário, agora vocês estão com 1000 anos, já sofreram, agora vocês podem vir aqui para o céu. Não teria, né? Não poderíamos dizer que Deus é justo, né? É verdade. A igreja primitiva foi comida por leões, mortos na espada, alguns queimados no fogo, por não negarem o nome de Jesus, por renunciarem os prazeres e pecados desse mundo para ter uma vista santa, pia e justa diante de Deus, enquanto que outros fazem dessa vida apenas um interminável rosário de prazer, buscando, emendando um pecado no outro, uma vida sem remorso, sem arrependimento. Então não seria justo que esses, depois de ter feito tantos males, pudessem também desfrutar juntamente com os bons da benesse eterna. Então Deus é justo e eles estarão lá. Vai ser um testemunho de que Deus é bom, que aqueles que foram fiéis até o fim estão aqui desfrutando do céu. E Deus também é justiça e juízo. Vai ser a prova daqueles que estão no inferno. Então não podemos brincar com Deus. Ele é bom, ele é amoroso. Hoje Jesus é o advogado, é aquele que nos socorre, é aquele que pleiteia nossas causas, mas ele vai ser promovido na eternidade para o nosso juiz. E quando ele ser juiz, ele vai te condenar. Então escapa hoje, te agarra nele enquanto ele é advogado. É verdade. A segunda morte é a segunda separação. A primeira morte, nós nos separamos o corpo físico. A segunda morte, nos separamos o corpo espiritual. Morte, dentro da Bíblia, representa a separação. Na verdade, o homem de Deus, ele não morre. Ele se aproxima de Deus. Ele vai passar pela morte e vai dizer, ô morte, aonde está o teu aguilhão? E aonde está a tua coroa? A morte não vai ter poder sobre ele. A segunda morte não terá poder sobre ele. E aqui nessa palavra diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre, no estágio final de extermínio, no estágio final de separação. Aonde essa separação, o homem estará eternamente separado de Deus, representando isso a segunda morte, a última separação, a separação do qual, como o pastor Pedro falou, não voltará mais, porque os mortos não voltam. E esses mortos espiritual também não terão uma segunda chance, também não voltarão mais. A sepultura não ressuscita mais ninguém para uma segunda chance, não vem mais ninguém como espírito, não existe mais isso. E ali agora a segunda morte também, não haverá mais julgamento, acabou,
cada um foi julgado segundo as suas obras, como Apocalipse 1,17 diz, e cada um foi julgado segundo as suas obras, foi sentenciado e encerrou. Mas, meus amigos, eu quero dizer para vocês dois que nós temos 1 hora e 33 minutos de live. Eu não sei se vale a pena nós entrarmos nesse último tema ainda. Eu acho que é melhor deixar para o próximo dia. Vai ficar muito abreviado. E, pastor Diego, você está falando nesse julgamento, quando em Apocalipse, quando fala a respeito que os ímpios foram ressuscitados e foram chamados para o julgamento do grande trono branco, diz que ali, a primeira coisa que foi feita foram abertos os livros. Os livros. E Exato. foi também aberto o livro da vida. Da vida. Então, ali tem o livro das obras. Tudo aquilo que a pessoa fez está registrado, porque Deus ainda vai dar a oportunidade, vai dizer assim, vai para o inferno porque tu fez isso. Não, Senhor, eu não fiz. Então vamos ver aqui. Deus vai folhear os livros. Claro que não é livros de papel. Imagina se hoje nós temos tecnologia de computação, imagina a tecnologia de Deus, vai ficar claro, patente, Deus vai convencer a pessoa e a pessoa vai ter que dizer, realmente eu fiz. Era a linguagem da época, né, pastor Pedro? É a linguagem da época, é os registros. Deus vai os registros da época. Eram livros, exato. Mas com tudo isso, com esses pecados que o ímpio cometeu, ele até vai poder argumentar, mas o fulano, né, o Zezinho está condenado, mas o Joãozinho ali, ele está no céu e ele era meu companheiro, cometeu muito desses pecados. Mas tem uma diferença. Ele ressuscitou primeiro, está no céu, e olha aqui esse livro aqui, ó, chamado Livro da Vida. Aqui está registrado o nome dele. Ele aceitou Jesus. Confessou Jesus até o fim da sua vida. E você não. Aquele que tem o nome escrito no livro da vida escapa da condenação, não vai ser aberto os outros livros, vai ressuscitar primeiro para a glória eterna. Mas quem não tiver o nome escrito no livro da vida, não entrará nos céus. Será jogado, precipitado para o lago de fogo. Exatamente. Segunda morte, o inferno final, terrível. Inferno final. O pastor Diego. Encerrou tudo aí. Se o senhor me permite. Pode falar, tem tempo ainda, temos tempo agora. Tá bom. Um ponto interessante, né? A questão da possibilidade ali que o senhor levantou, né? Se por acaso alguém no céu, né, iria ver o sofrimento, talvez, de alguém no inferno, talvez um conhecido, enfim, né? As pessoas perguntam muito isso pra gente. As pessoas perguntam isso. Muito. Isso. O senhor mencionou que é a dúvida de muitas pessoas e tal. Principalmente quem não é cristão, diz assim, mas aí vai ter um inferno lá, como é que fica isso aí? As pessoas perguntam isso aí, é uma curiosidade. Claro, sim, não, é um assunto de fato intrigante. Todos nós temos né, o anelo por entender, né, saber. E podemos saber até Fabiano, na Bíblia diz que Deus não poupou os anjos. Vai poupar o homem pecador se Deus não poupou os anjos e os entregou, né, a prisões eternas. Então, é a justiça de Deus. E a escolha do homem e a escolha do anjo. Perfeito. E Deus foi mais longe ainda. Deus não poupou o seu filho por amor do homem pecador. O seu filho santo, justo, por amor do homem pecador. Deus perdoará o homem pecador que renegou, blasfemou, viveu uma vida de iniquidade, virou as costas para o Filho de Deus que morreu na cruz por ele. É indesculpável. Deus terá ele como, né, como não culpável, né, como uma pessoa. Não, certamente Deus não terá. E o ponto do pastor Diego... Oi. Algumas pessoas acham que para o céu só vai ir aquele que nunca pecou. Não, todos nós somos pecadores, nós, pastores, somos pecadores. A nossa diferença é que nós temos um Salvador, nós reconhecemos a nossa insignificância, reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, reconhecemos que pecamos e por isso é que nós nos agarramos muito mais no Salvador, né? Porque onde abundou o pecado, nós reconhecemos que somos pecadores, superabundou a graça, né? Nós agarramos em Jesus e ele diz,
aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então eu me agarro nos pés de Jesus, porque ele não lança fora aquele que chega a ele. Amém. O que o pastor Pedro colocou aqui agora é bem interessante. Nenhuma pessoa, biblicamente falando, né, teologicamente, corretamente, seria esse entendimento. Nenhuma pessoa que crê pela fé que vai para o céu, né, espera que vá para o céu por causa dos seus méritos, né, porque é uma pessoa boa, uma pessoa justa. Não, isso são outras falsas religiões que pregam isso. Né, pela tua bondade, tu te ilumina, tu vai... Salvação por boas obras não existe. Nós cristãos, cremos que vamos para o céu pela fé em Cristo Jesus, exatamente porque reconhecemos a nossa dependência de um Salvador, exatamente por reconhecemos que somos pecadores e necessitamos desta tão grandiosa salvação, essa graça que nos alcança imerecidamente. Então, reconhecemos no mérito de Cristo a base da nossa salvação total. E aquele ponto, pastor Diego, então, né, que essa é uma pergunta que muitas vezes está na mente das pessoas, né? E aí a pessoa vai ver o sofrimento dos que estão no inferno e tal. A Bíblia não nos dá todas as respostas que gostaríamos, não fornece todas as nossas dúvidas, né? Não sana as nossas dúvidas. Não, a Bíblia não tem esse propósito. Deus não tem que dar explicação para o homem de todas as dúvidas que o homem tem, né? Mas a Bíblia nos dá alguns apontamentos, algumas direções em muitos assuntos em que ela não aborda diretamente, mas ela aborda indiretamente. Então, sabemos nós que a Bíblia diz que no céu não haverá dor, não haverá pecado, não haverá lágrimas, né? Porque Deus as secará. Não haverá mais sofrimento, mais angústias internas. Seremos totalmente sarados e sanados psicologicamente e espiritualmente em todas as áreas do ser humano. Né? Ele passará por uma transformação completa. A nossa redenção já se iniciou, mas se completará quando isso que for corruptível se revestir de incorruptibilidade. Então, sim, para sempre, e a morte, cadê o teu aguilhão? Nunca mais, a força da morte perdeu para sempre. Então, neste ponto, eu creio, pastor Diego, que nós que estaremos no céu, nós que cremos pela fé, estaremos com o Senhor, não iremos ver algo, Deus não permitiríamos que víssemos coisas que nos levaria ao sofrimento, à dor, à angústia. Com certeza. A sofrer novamente, né? Exatamente. Agora, se quem está no inferno, Deus possa permitir ver as belezas, o prazer, as riquezas, as grandezas da vida eterna no céu junto com o Senhor, o gozo e a alegria do céu, quem está no inferno talvez possa ver. Isso não sei, a Bíblia não diz, quem sabe, né? Sabe, Fabiano, eu creio que o céu, o inferno, é um lugar fechado. Como nós, na salvação, nós não seremos oniscientes e nem onipresentes, nós teremos a limitação. Então, nós não teremos visão de raio-x. Aquilo que Deus selou, guardou, é dele. É uma outra região onde estamos perdidos. Não vai servir de espetáculo para nós ficarmos olhando. Olha lá, aquele fulano. Não existe agora isso. mereceu. Não. Será uma feito... mãe no céu se desesperar, o meu filho era para estar aqui. Sim, não vai existir isso aí. Porque essa coisa de remorso, sentimento, dor, isso aqui é uma coisa que o homem sente por causa do pecado. Exato, lá nós vamos reconhecer a grandiosidade, a santidade de Deus, que todas as ações e o fim de tudo é justo. Deus é justo. Deus é justo. Será feito um novo céu também. O novo céu será feito. Esse novo céu não menciona na Bíblia as características desse novo céu, mas já é um céu diferente do estágio que estava Lázaro e o rico ali, aquele momento, que já é o novo céu, já não é aquele momento que estava ali, não é o momento que está agora, é um novo céu e uma nova terra, isso já é coisa de futuro. Mas eu quero encerrar meu comentário comentando, isso é um pleonasmo já, sobre o que eu penso sobre o inferno. Na verdade mesmo, a gente fica preocupado o inferno ser um lugar de tormento e ser queimado. O inferno é um lugar que a pessoa vai queimando. Isso é o inferno. Não. Lá não vai ter lenha nem gasolina queimando. Pois é, exatamente. Uma maneira figurada de falar figurada, de tormento, exatamente. De dor. Eu acho que
o maior tormento e dor que é certo que vai ter lá, talvez nem tenha fogo, isso são figuras, mas uma coisa é certo que vai ter lá, é a dor de saber que você perdeu a oportunidade e que você nunca mais vai ter a segunda oportunidade. Eu acho que esta é uma das piores dores que tem no inferno. E a segunda dor maior que tem, que aí o Fabiano comentou aqui, é a dor de saber que houve um céu, mas você não está lá. E de saber que aonde você está, Deus também não está. Eu acho que o pior inferno de todos é tu estar num lugar aonde a presença de Deus não habita, onde a presença de Deus não se manifesta, aonde não há mais arrependimento, aonde não há mais segunda chance. Só isso, para mim, já é motivo de temor e motivo de saber que o inferno é um tormento. Porque eu acho que o maior tormento é a gente pensar assim, ó, eu tive a oportunidade e não entrei. O lugar que eu estou aqui agora, Deus nunca mais vai entrar. Eu acho que esse, na minha opinião, eu creio que isso para mim seria o pior inferno de todos. Saber que não terá segunda chance. Saber que Deus não está ali. Eu acho que isso é pior que o fogo. Pior que qualquer outra coisa. É claro que não vai existir lá a labareda de fogo de lenha, de acácia, nem a chama da gasolina. Uma vez um missionário foi pregar para os esquimós lá na Groenlândia, lugar de muito frio e gelo, Polo Norte, né? E muito frio, esse missionário foi lá para ajudar um pastor velho que estava se aposentando. Então ele pregou sobre o céu, sobre o inferno, e ele falou que o inferno tinha fogo. E os esquimós gostaram, lugar quentinho, né? E perguntou, olha, tem alguém aqui que quer ir para o céu? Ou tem alguém aí que quer permanecer no inferno? O pessoal gostaram do inferno, queria o fogo. Claro. Aí o pastor velho chamou esse pastor novo e diz, não, é o seguinte, aqui tu tem que pregar diferente. Tu tem que dizer que o inferno é um lugar de gelo eterno, que chega a congelar os ossos. E aí ele pregou de novo. Disse, olha, o inferno é um lugar que congela até os teus ossos, a tua alma. E aí o pessoal ficaram apavorado. Não quiseram ir para o inferno. Então, sim, tá certo, é nesse sentido, tá? Glória a Deus. Pessoal, vamos encerrar. Já temos quase 2 horas de live. Eu quero agradecer a participação de todos os amigos internautas, o pessoal que participou no final aqui, o irmão Marcos, Suzana, Eliane Garcia, a irmã Marli, a Suzana Melo participando também. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos internautas, compartilhadores. Segunda-feira que vem nós voltamos às 9 horas da noite com a live dos amigos. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo, com o tchau aí do pastor Pedro agora e do evangelista Fabiano. O Rico e o Lázaro, quando tiveram o seu destino final pela morte, o Lázaro foi levado por anjos. A sua alma, o espírito foi levado por anjos até o paraíso no seio de Abraão. O rico, ateu, mundano, foi para o inferno. Sei lá, ele deve ter resmungado muito, reclamado da sua situação, desse lugar que ele ali se encontrava. E ele deve ter dito, por quê que o mendigo está no paraíso? Eu era o doutor fulano de tal, conhecido, era rico, dava festa, banquete. Quando eu morri, fizeram feriado na cidade, eu era famoso. E esse mendigo, que ninguém sabia nem o nome, agora está aí no céu. Aí o anjo deve ter dito, é que esse homem que não era conhecido na terra, que era um indigente, um maltrapilho, um mendigo, ele era conhecido aqui no céu. O nome dele é Lázaro. Ele aceitou Jesus em vida. Glória e tu, rico, conhecido na terra, doutor fulano de tal, ninguém te conhece aqui. Está aqui, ó, o lugar que deveria estar o teu nome não está sentado. E o de Lázaro está, porque quando ele aceitou Jesus, foi escrito o nome dele no livro da vida. Que Deus abençoe, escolha hoje onde você passará a eternidade. Se você tiver Jesus, o seu nome estará registrado no céu. Você terá o passaporte para a eternidade de descanso.
Fique com Deus. Evangelista Fabiano, com sua despedida nesse momento. Amém. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, não morra eternamente, mas receba a vida eterna. Só encontramos a vida eterna em Cristo Jesus. Só encontramos a salvação por meio do sangue de Jesus derramado, por meio da fé. Você tem a oportunidade hoje, você tem a possibilidade de entregar sua vida ao Senhor Jesus, de pedir perdão dos seus pecados. Todo homem, sem o perdão de Jesus, ele está em estado de condenação. Ele está condenado ao inferno eterno. O inferno é real. Muitos quase já não pregam esta mensagem para não chocar, para agradar muitos. Não sei, eu não entendo. Alguns acham que é uma mensagem antiga, ultrapassada. Quem sabe? É uma mensagem que já tem 2000 anos, né? É bem antiga. Mas ela é mais atualizada do que nunca. E eu quero que tu saibas, nós queremos que vocês saibam que Jesus te ama e está pronto para te receber como filho, para estares para sempre com Ele. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Medite nessa mensagem. Tá bom? Deus te abençoe. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Obrigado, pastor Diego. Obrigado, pastor Pedro. Assim, dessa maneira, encerramos a live de hoje, a live dos amigos. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus Cristo. Até a próxima segunda-feira, às 9 horas da noite. Assim nós encerramos e desfazemos este momento a nossa rede aqui pela plataforma do Facebook. Até a próxima segunda-feira que vem, falando sobre o céu. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite.